Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. É uma satisfação, um privilégio em tê-los aqui no meu canal. Gostaria de deixar um versículo para a meditação de todos, que se encontra em Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, que diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Amados irmãos em Cristo Jesus, gostaria que vocês me ajudassem, que eu e vocês levassem essa mensagem da cruz, esse alimento espiritual para mais vidas que estão sedentas desse alimento. E a melhor forma de eu e vocês levarem esse alimento para essas vidas que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus é vocês deixando o like. Quando você deixa um like, você está me ajudando. E ative o sininho para ser notificado. Todos os dias temos vídeo no canal. Irmão e irmã, você que ainda não inscreveu no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Fique até o final desse vídeo, pois Deus irá falar ao meu coração e ao teu coração. Sejam bem-vindos ao canal Deus Cuida de Mim. Tema do vídeo: a história de José do Egito. Então prepare-se aí aonde você está, porque vamos falar sobre a história de José do Egito, que tem muito a nos ensinar. Qual é a história de José do Egito? A Bíblia nos dá algumas informações sobre a história de José do Egito. Presente no Antigo Testamento, a história de José do Egito é cheia de detalhes que vale a pena serem contados. A história de José do Egito começa quando ele, aos 17 anos, já tinha de enfrentar a inveja dos irmãos. Isso acontecia porque o pai, Jacó, gostava mais dele do que dos outros filhos e o presenteou com uma túnica colorida. E vendo tudo isso, os irmãos de José tiveram raiva e passaram a odiá-lo. Imagine, ele já começou a ter problema desde bem jovem. Até que a história de José do Egito nos mostra que ele teve um sonho em que ele e os irmãos estavam no campo colhendo alimentos e de repente os frutos ficaram de pé. O de José reinou e dos irmãos se curvaram. Pense no que isso deu. Os irmãos de José, que já não estavam contentes com ele, passaram a odiá-lo ainda mais. E não para por aí. Ele teve outro sonho parecido com o primeiro. Contou para os irmãos e para o pai. Mas dessa vez nem mesmo o pai ficou feliz com o que ouviu. Até que um dia Jacó, pai de José, ordenou que ele encontrasse os irmãos que estavam no campo. E ele demorou, mas encontrou. A história de José do Egito, quando os irmãos viram José, disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador. Gênesis capítulo 37, versículo 19. Por não gostarem do tal sonhador, os irmãos jogaram José em uma cova para que ele morresse, mas viram que ele estava sem água. E isso mesmo, você não leu. É isso mesmo, você não leu errado. Eles queriam matar o irmão. Então sentaram, esperaram virar mercadores estrangeiros, passando e venderam o irmão como escravo. E lembra aquela túnica que eu falei para você guardar a informação? Então, a história de José do Egito revela que ela foi suja com sangue de cabrito para provar ao pai que ele havia morrido. O O que aconteceu na história de José do Egito depois dele ter sido vendido?
A Bíblia conta que os mercadores venderam José como escravo para Potifar, o faraó do Egito. Mas a Bíblia mostra um detalhe muito interessante. E o Senhor estava com José, e foi um homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis capítulo 39, versículo 2. Embora tenha sido vendido pelos irmãos, a história de José do Egito mostra que Deus sempre esteve com ele, embora pudesse parecer o contrário. Como Deus estava com ele, tudo o que era colocado em sua mão prosperava. Por isso, Faraó confiou tanto em José que colocou como administrador de sua vida, de maneira que só se preocupava com o que iria comer. O que nos leva a entender que a história de José do Egito não seria uma simples história. José do Egito, vendido como escravo, história de José do Egito. A prisão, a esposa do faraó com má intenção, viu José e exigiu que se deitasse com ela, mas ele prontamente recusou. Imagine só a barra que José passou. Em outro dia, então, a mulher teve a ideia de aproveitar que não havia ninguém em casa e o agarrou pela roupa para que eu deitasse com ela. Novamente ele recusou, mas dessa vez saiu correndo e acabou deixando uma peça de roupa para trás. Com orgulho ferido por causa da rejeição, a mulher gritou dizendo que eles teriam tentado assediar. Entendeu o tipo de mulher que ela era? E o estrago foi feito. Potifar mandou prender. E então começou um novo marco na história de José do Egito, a prisão. Contudo, mesmo na prisão, a história de José do Egito não parou. Ele continuou sendo usado por Deus e foi confiando até para cuidar de outros pesos. Para a surpresa de José, o copeiro e o padeiro do faraó foram parar na prisão junto com ele. Na prisão eles tiveram um sonho e José interpretou o que eles sonharam. José então pediu para que quando saísse da prisão se lembrassem dele, mas não lembraram. O sonho de faraó. 2 anos se passaram e José ainda estava na prisão. Até que faraó teve 2 sonhos e não encontrou ninguém que poderia interpretá-los. Ele sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras e com espigas de milho que estavam cheias e outras secas. As vacas magras comiam as gordas e as espigas secas devoravam as boas. Vendo que ninguém poderia interpretar, o copeiro lembrou-se de José, que estava na prisão, e falou para Faraó sobre o homem. Faraó, por sua vez, mandou chamar José para interpretar o sonho. Então, vemos um novo capítulo da história de José do Egito começar. José interpretou o sonho de Faraó. Ele contou a Potifar que os 2 sonhos eram um só, e que as 7 vacas e 7 espigas tratavam-se de 7 anos respectivamente, 7 anos em que haveria paz, fartura e tranquilidade, e 7 anos que haveria uma fome que consumiria a terra do Egito. Após a interpretação, a história de José do Egito ainda nos mostra que ele recomendou que Faraó colocasse um homem para governar o Egito neste período de 14 anos. E adivinha só, o escolhido foi ele próprio, de escravo a governador, o homem que foi vendido pelos próprios irmãos, que foi injustiçado pela esposa de Faraó e esquecido pelos colegas de cela, foi honrado por Deus. A história de José do Egito foi honrada por Deus publicamente como governador. Entendeu o que Deus faz. Como governador, a história de José do Egito foi novamente marcada. Ele foi um exímio político, cuidou do povo, geriu a crise e teve sucesso. Enquanto passava pelo tempo da fartura, José mandou juntar o máximo de trigo possível, pensando num tempo de fome, educação financeira, que fala, né? Então, quando a fome chegou e nenhum povo ao redor tinha o que comer, o Egito
tinha o que vender e oferecer. O perdão, sabendo que o Egito tinha comida, Jacó, o pai de José, mandou que seus filhos fossem até lá para buscar o que comer. Enquanto chegaram lá, se depararam com José, governador, mas não reconheceram o irmão. No entanto, José reconheceu os irmãos. Quando viu os irmãos, lembrou-se dos sonhos que ele tivera quando era adolescente e o viu se cumprindo em sua vida. Então, este momento da história de José do Egito nos mostra que ele, como homem de Deus, não teve mágoas. Antes de se apresentar aos irmãos como José, mandou que os irmãos voltassem para buscar o irmão mais novo. Quando voltaram ao Egito, José os abençoou e revelou-se como irmão que foi vendido. Imagine como foi para os irmãos ver José estar vivo e como governador. Depois disso, José mandou chamar o pai, reuniu a família e cuidou deles. O que podemos aprender com a história de José do Egito? Este pequeno resumo da história de José do Egito pode ensinar tanta coisa, né? José enfrentou dificuldades, inveja dentro de sua própria casa. Ele ainda foi vendido como escravo, injustiçado, foi parar na prisão, ficou lá por 2 anos e só depois foi honrado por Deus. Além disso, a história de José do Egito mostra que ele suportou tudo isso porque Deus estava com ele. Poderíamos ficar o dia inteiro falando sobre os inúmeros ensinamentos, por isso separamos alguns outros aprendizados a partir da história de José. Confie em Deus sempre, independente das circunstâncias. Quem estiver enfrentando, a fidelidade a Deus é a chave para vencer os problemas. Não devemos guardar mágoas das pessoas. A importância da educação financeira detalha que às vezes não devemos contar sonhos a ninguém. Ensina que devemos existir e fugir das tentações. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.
Sejam bem-vindos ao canal Deus Cuida de Mim.